Boa noite, meus amigos. Bem-vindos à nossa live das quintas-feiras, nossos encontros com o Clínico Geral, onde nós discorremos sobre assuntos relacionados ao dia a dia de consultório, ao dia a dia de atendimento, as queixas mais comuns, os cuidados, as preocupações que as pessoas devem ter de levar ao conhecimento do seu médico alguns sintomas importantes e quando não se alarmar, quando parece ser alguma coisa muito séria, né? Mas de qualquer maneira nada abre mão do que você procurar o seu médico quando você tem alguma dúvida ou problema de saúde. Hoje nós vamos falar sobre a intolerância ao glúten, também conhecida como doença celíaca, ou SPRU, também SPRU tropical, tem uma série de nomes para esse tipo de malabsorção intestinal, que na realidade o sintoma se deve a uma intolerância ao glúten. O glúten é uma proteína que se encontra em alguns alimentos, principalmente com trigo, centeio, cevada e mais alguns outros alimentos em quantidade menos importante. E que o que acontece com algumas pessoas, aliás, às vezes desde a infância, desenvolve uma reação imunológica a essa proteína ao nível do intestino delgado, no intestino proximal, começando do duodeno, jejum, e que altera a capacidade dessas velocidades intestinais de absorção dos alimentos, gerando graves consequências de nutrição e distúrbios gastrointestinais. Os sintomas mais comuns que as pessoas apresentam são uma diarreia crônica, e uma diarreia que mexe com o estado geral, uma perda de peso importante, um quadro de desnutrição muito grande, né, com sensação de distensão, mal-estar quando a pessoa come, abdômen distendido, e logo depois da refeição uma diarreia intensa, né, e que é devido a essa intolerância ao glúten. Então, esses sintomas e essa gravidade da doença vai depender da quantidade de intestino que é envolvido. Se for uma área pequenininha do intestino delgado, o sintoma é mais discreto, você pode até conviver com isso sem grandes problemas. Se for uma área de maneira regular ou maior, né, vai haver uma dificuldade de absorção maior de todos os nutrientes e vai haver uma falta disso, levando a uma anemia importante, uma anemia por carência de ferro, baixas de vitaminas essenciais, vitamina B, vitamina D, cálcio, proteínas muito baixas, que é importante para o desenvolvimento, e logo se depreende que se acontece em criança, vai haver um retardo de crescimento dessas crianças. E como é que se detecta esse tipo de doença? Né? Quando a pessoa vai ao médico com esses sintomas, ele pode pedir alguns testes de sangue, são chamados de testes serológicos, que eles vão dar uma pista para saber se existe alguma imunoglobulina e aumentada no sangue que justifica um tipo de autoagressão. O organismo agride a mucosa do intestino por conta do glúten, produzindo então uma irritação com uma atrofia das velocidades e de desabsorção muito grande. Para se fazer essa confirmação, é necessário fazer uma biópsia de duodeno, que se faz através de uma endoscopia digestival, como as pessoas fazem às vezes para check-up anual, quinquenal, e através de uma agulha que se passa pelo endoscópio, se chega ao duodeno, se colhe alguns espécimes, e você consegue então detectar a atrofia das velocidades intestinais típicas da doença, e vamos começar então um tratamento para esse tipo de doença, que é a evitar totalmente o glúten. Quer dizer, não há nenhuma outra forma de tratar, a não ser que você evite o glúten, senão a doença persiste, desnutrição, imunidade baixa, infecções fáceis, morte por infecções banais que podem virar septicemia. Então, o tratamento é a remoção de todo o glúten. A aveia, em geral, ela é segura, mas tem que tomar cuidado quando você comprar aveia, se você tem esse problema, olha bem o rótulo da embalagem e vê, porque alguns produtos comerciais eles adicionam glúten, então vai causar problema. Então é importante ter certeza que não existe glúten na aveia, né? A maioria desses doentes que tem doença celíaca, né, intolerância ao glúten, tem também intolerância à lactose. Então os sintomas ficam meio nisso, como eu falei há 2 semanas sobre
da intolerância à lactose, que é uma coisa mais benigna, a pessoa tem sintomas parecidos, mas não tem perda de peso, não tem desnutrição, e a pessoa também evitando a lactose em excesso, os sintomas ficam bem controlados. Mas esse não, esse é um quadro muito mais grave e requer um cuidado médico especial, um cuidado de nutricionista, nutrólogo, reposição de vitaminas, e importantíssimo que se corte, porque senão não se resolve. Você pode fazer o suplemento que você quiser, se não remover o glúten, você não vai controlar a doença e as consequências são trágicas e imprevisíveis e cheias de complicações terríveis em relação a isso. Então, basicamente, vai haver necessidade de suplementos vitamínicos, uma nutricionista será chamada para acompanhar o caso, orientar o paciente para suplementos de proteína, vitaminas que vão ser para ferro, derivados do ferro e tudo, né? Então, tudo isso é muito importante para repor essa perda, que a pessoa volte a ganhar peso e voltar a ter saúde de novo. E, no mais das vezes, o quadro é completamente controlado por isso. Então, anda muito na moda aí, que eu tenho intolerância à lactose, intolerância ao glúten, intolerância não sei o quê, então não posso comer pão. Tem que ver com o médico se é verdade mesmo. Você fica, às vezes, se privando de algumas coisas, você não tem, às vezes, um colo irritável, alguma coisa que tem mais a ver com a parte de tensão emocional, ou com um mau hábito alimentar, e você fica se privando de alimentos apenas por achar que tem isso que está todo mundo tendo aí, está a doença na moda aí. Então, toma muito cuidado com isso. Procure o seu médico para que seja avaliado isso, se existe realmente isso, se não, qual é a orientação que você tem que fazer, ok? Então vamos ficando por aqui, um grande abraço para todos aí, um bom final de semana. Na próxima quinta-feira nós não vamos fazer a nossa live, porque nós vamos estar em viagem, vou passar o dia inteiro viajando por essas estradas aqui do Brasil, uma viagem longa. Se houver possibilidade, eu vou ver se na sexta-feira eu consigo fazer um apanhado sobre um novo tema. Se for possível, na semana que vem nós vamos anunciar. Mas em princípio na quinta não vai haver, porque eu vou estar realmente dirigindo praticamente o dia inteiro. Ok? Um grande abraço, obrigado pela atenção, pela participação. E vamos em frente, a saúde é o seu bem essencial, cuide dela. Sem saúde você não faz nada. Com saúde pode ser difícil, mas você pode fazer tudo, tá bom? Grande abraço, boa noite.